Meu nome é Ci Teixeira, eu sou atriz, figurinista e cenógrafa. Eu trabalho com teatro há mais de 15 anos na cidade de São Paulo e hoje vou fazer algumas considerações a respeito das etapas de trabalho na cenografia. Então eu não quero com isso afirmar que são verdades absolutas no desenvolvimento do trabalho do cenógrafo, porque eu acho que cada cenógrafo tem, né, a sua linha de trabalho, tem o seu modo, né, de executar o seu trabalho, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que essas etapas funcionam muito bem, tanto para o desenvolvimento do meu trabalho, para a realização do cronograma, né, em tempo hábil, né, com folga e tranquilidade, quanto para o entendimento para a pessoa que vai receber o trabalho, né? Seja para o diretor, seja para o produtor que me contratou, enfim, são etapas que agilizam o processo para ambas as partes, então eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. Eu acredito que cada etapa da cenografia é um pré-requisito para a seguinte. Então, se você tem isso muito claro na sua cabeça, você não se perde durante o trabalho, você tem uma linha mestra para seguir, você sabe que você vai partir para a etapa seguinte quando essa você já fez, você vai aproveitando melhor o tempo também de todos os envolvidos no trabalho. Então eu acho que é muito importante. Bom, a primeira etapa no trabalho de cenografia, no meu ponto de vista, é a leitura do texto, né? Obviamente que tudo no teatro parte do texto, né? Tudo está no texto. A gente tem que buscar, olhar para o texto, que tudo está lá. A gente vai encontrar na dramaturgia o que a gente precisa para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então eu gosto de fazer uma leitura sozinha, para eu entender do que se trata, né, a dramaturgia, se possível uma leitura junto com o diretor, junto com a produção do espetáculo também é importante, mas quando você consegue reunir também o elenco para fazer essa leitura, é muito interessante você ouvir o texto, né, através das diversas vozes, porque você vai encontrando nuances diferentes, você vai encontrando camadas diferentes que estão nessa dramaturgia, e isso vai auxiliando no entendimento de para onde você quer levar a encenação e junto com isso o trabalho de cenografia, porque tudo caminha junto, né, para contar da melhor maneira possível a história. A segunda etapa para mim é a definição da linguagem adotada durante o trabalho, né? Qual vai ser a linguagem de encenação? Então isso se dá através de uma discussão com a direção e produção do espetáculo, com o idealizador do espetáculo também, para você ter esse entendimento, né? A linguagem pode ser realista, a linguagem pode ser regionalista, pode ser um realismo fantástico, enfim, existem várias formas de linguagens, né, teatrais, e você pode escolher uma delas e seguir do começo ao fim, ou também muitas vezes é possível você se utilizar de duas ou mais linguagens onde elas se complementam durante a encenação. Logo mais adiante vou trazer algumas imagens para ilustrar o que eu estou falando. Então, cada etapa disso eu vou mostrar através de imagens de um espetáculo que eu executei o figurino, os objetos de cena, os adereços e a cenografia. Então a gente vai poder acompanhar cada uma dessas etapas que eu estou dizendo e entender como isso foi se desenrolando. Bom, então depois que o texto já foi lido, já teve todo um entendimento do que se trata a obra, a linguagem já foi definida, então você já tem todas essas informações. A terceira etapa para mim é a visita técnica do espaço ou a análise de toda a informação técnica a respeito do espaço onde o espetáculo vai ser realizado.
porque é nesse momento que você vai ter o que há de mais concreto, né? São as informações concretas do tamanho desse espaço, de equipamentos disponíveis para você utilizar, de materiais disponíveis para você utilizar ou reutilizar de algum outro projeto que né, pode acontecer de fazer esse reaproveitamento. Enfim, é uma etapa muito importante, porque é a partir de todas essas coisas concretas que você vai juntar a ideia que você vai desenvolver. A quarta etapa é a busca de referências como pesquisa para a criação artística. Então, essas referências elas vão servir para a cenografia, para os adereços, é onde a gente vai ter também aí uma segunda linha mestra, onde a gente vai trazer unidade para o trabalho que vai ser desenvolvido, né? Então eu procuro criar uma pasta com muita imagem, com artistas diversificados, com pintura, enfim, a gente vai afunilando essa referência artística até a gente chegar no lugar aonde você está criando um conceito para o trabalho. A quinta etapa é a realização dos croquis. Eu costumo nunca abrir mão dessa etapa, porque é ali onde eu vou colocar a minha ideia no papel. Então, depois de toda essa pesquisa de entendimento, junto com a direção, com a produção, com o elenco, toda essa junção de elementos, né, de pesquisa, eu vou conseguir pegar a ideia que está na minha cabeça e colocar no papel. Eu acho isso importantíssimo, porque é ali que eu vou ter como expressar o que eu estou pensando em termos de cor, de textura, de volumetria, de dimensão. E quando a gente consegue colocar isso no papel, na hora de apresentar essa ideia, fica tudo muito mais fácil, né? Facilita a discussão, facilita o entendimento daquilo que se quer realizar. Paralelo a isso, quando eu já tenho esse desenho pronto, eu gosto de construir também uma pequena maquete, nada muito complexo, uma coisa simples mesmo, só para a gente trazer para um outro formato e na hora da apresentação do projeto, para a direção ou para a produção, a gente tem como também explicar, no caso de movimentação, que pode ser uma coisa pertinente para o espetáculo, sabe? Ou até mesmo de dimensão, porque o diretor vai olhar e ele vai conseguir ter a ideia também de como ele vai tirar melhor proveito da cenografia. Então, porque geralmente o trabalho acontece paralelo, né? Você está trabalhando na cenografia, mas o elenco está lá desenvolvendo também as cenas, né? Então, quando você consegue fazer esse trabalho já no começo, você consegue apresentar e dizer, olha, teremos isso, vai ser possível fazer isso, dessa maneira, tal peça se movimenta assim ou não se movimenta. Então, isso ajuda e facilita muito para que todo mundo possa tirar o melhor proveito do trabalho da cenografia. A sexta etapa é a apresentação dos croquis para a equipe criativa, para a produção, direção e também para o elenco. Eu considero uma etapa muito importante porque é a etapa que antecede a execução, então é ali que novas discussões podem aparecer, a gente vai entender se o projeto, né, se a ideia que a gente colocou no papel, ela é pertinente com o que está sendo desenvolvido na sala de ensaio. Então muitas vezes você apresenta esses desenhos, né, essa maquete, e às vezes é necessário que alguns ajustes sejam feitos,
Ou não, às vezes você chega com o desenho do croquis e tá tudo certo, a gente conseguiu definir, né, tudo de acordo com o que está sendo desenvolvido, e aí você já parte para a próxima etapa. Mas não é possível nunca pular essa etapa, você precisa apresentar um desenho, você precisa apresentar a sua ideia de uma forma um pouco mais concreta, né, para todo mundo ir na mesma direção, né, para a gente não criar aí um caminho de duas vias, porque como a próxima etapa é a execução, se a gente pula essa ideia, depois as coisas podem não dar muito certo no decorrer do processo, né? Então é o momento que eu vou apresentar os desenhos, eu vou apresentar essa pequena maquete para que tenha um entendimento melhor, né, do que pode ser feito durante os ensaios, né? Então todo mundo vai ter uma ideia geral de como que essa encenação vai se dar. A sétima etapa é a elaboração do desenho técnico, que é um desenho diferente do desenho dos croquis, que é um desenho artístico, é um desenho onde tem as suas ideias, conceito a respeito do espetáculo. Esse desenho técnico é um desenho mais seco, é um desenho com medidas exatas para que seja possível o trabalho do cenotécnico, né? Às vezes, a cenografia não exige um trabalho do cenotécnico. Às vezes o que a gente vai precisar é buscar elementos prontos no mercado. Então é a hora de fazer a pesquisa de preço, é a hora de fazer a busca de materiais para a construção de algum detalhe ou outro. Então essa é uma etapa que eu também gosto de participar, eu gosto de fazer junto com a produção do espetáculo, eu gosto de ir para o campo mesmo, fazer a busca desses materiais e o acompanhamento dessa compra, para que tudo aconteça da forma desejada e que a gente não tenha surpresa e imprevistos no momento da execução do cenário, seja ele construído pelo cenotécnico ou não, porque também é nesse momento que a gente vai buscar os materiais para a construção de adereço, se for o caso, é o momento que a gente vai buscar onde a gente vai achar o objeto de cena adequado, que esteja linkado com toda essa construção de pensamento que a gente teve quando criou todo o conceito do espetáculo. A oitava etapa é o acompanhamento da chegada da cenografia, né? O material construído pelo cenotécnico, ou então o acompanhamento da chegada desses elementos que a gente buscou no mercado. Por quê? É o momento que você vai conferir se tem tudo que você pensou, né? Chegou na maneira correta, todos os materiais você tem em mãos, e aí é o momento de partir para o detalhamento na cenografia. Então esse detalhamento é colocar as cores que você pensou, que muitas vezes esse trabalho não pode vir do cenotécnico, mas muitas vezes ele vem para eu fazer. Na maioria das vezes, prefiro dar esse acabamento às peças. Então eu mesma vou pintar, eu mesma vou colocar textura, eu mesma vou envelhecer as peças. Quer dizer, é um trabalho assim, ele é muito artesanal, ele é muito mão na massa, mas ele é muito importante para você garantir que aquela cara que você pensou, que aquela sua ideia, ela seja executada de uma maneira bastante eficaz. Muito cenotécnico se utiliza, né, do trabalho do seu assistente de cenografia, o que não há problema algum. Eu particularmente gosto muito de estar presente nessa etapa, mas realmente pondo a mão na massa. Eu posso ter pessoas que me ajudam, né, eventualmente, pessoas que possam me ajudar, mas eu gosto de colocar a mão na massa nessa etapa. A nona etapa é a execução de adereços, quando for o caso, ou a execução de objetos de cena, ou até mesmo a compra, né, desses objetos de cena. Então agora é um outro detalhamento, agora é um complemento do que você já tem feito. Então toda a sua cenografia, né, a parte graúda já está pronta, então você pode agora partir para os detalhes. Muitas vezes é possível também trabalhar esta etapa juntamente com a etapa anterior, que é o detalhamento na cenografia grande.
Mas também dá para fazer separado. Primeiro faz a cenografia grande, depois disso feito, vamos trabalhar esses objetos menores, né? Que podem ser adereços, que podem ser objetos de cena, comprados ou construídos também por você. A 10ª etapa é a entrega final do material. Né? Então é nessa parte que você vai levar para o local de ensaio tudo que foi produzido, é lá que você vai fazer os testes para garantir que tudo funcione da melhor maneira, entender também se alguma coisa não está funcionando de acordo, é o momento de você analisar e trazer a solução para que aquilo possa funcionar da melhor maneira possível no ensaio para garantia de um bom espetáculo, né? Eu costumo trabalhar muito, né? Então essa entrega final para mim, ela tem sempre que acontecer com muita antecedência, porque geralmente existe ajuste para fazer. Então você tem que ter um tempo para você experimentar isso junto com os atores, né? Mostrar como que funciona, acontecer a experimentação, e se tiver ajuste para fazer, você tem que retirar tudo aquilo que você trabalhou ou as peças que vão precisar ser ajustadas, né? Para ter um tempo hábil, né? Para se resolver isso, para voltar e eles terem tempo de ensaiar. Então essa 10ª etapa, eu gosto que ela seja feita com antecedência. Não pode ser com 1 ou 2 semanas de antecedência à estreia do espetáculo. Eu acho um tempo muito, muito, muito curto. Então quem tem trabalhado comigo sabe que eu gosto de entregar tudo com antecedência, porque o desenvolvimento do trabalho do ator depende do meu trabalho também. Então é muito importante que ele possa utilizar o maior tempo possível essas peças, né? Porque a gente vai garantir uma melhor qualidade do trabalho de todo mundo. A 11ª etapa é um acompanhamento geral de ensaios. É muito necessário que isso seja feito, no meu ponto de vista, porque depois que você já apresentou o trabalho final, você já discutiu, já verificou, você teve ajuste, você fez, entregou de volta isso, né, no local de ensaio, você precisa assistir 1, 2, até mesmo 3 ensaios, para você ter a garantia de que tudo está funcionando de acordo. Porque é o momento das coisas darem errado, né? É o momento de uma outra ideia também aparecer e você ter que fazer um complemento para o trabalho. Tudo isso é normal de acontecer. Então, se você se disponibiliza, né, um tempo para acompanhar um pouco dos ensaios, você é a garantia sempre de um resultado bom para todo mundo, né? Um resultado bom do seu trabalho, um resultado bom do trabalho do ator e um resultado bom para o espetáculo, né? De uma maneira geral. A 12ª etapa é a estreia. Né? Depois do seu trabalho pensado, idealizado, realizado, você já entregou, né? Já reviu muitas vezes. É o momento final, né? É dia de festa. Para mim, realmente, o dia de estreia é dia de festa. É o momento que você vai olhar para toda aquela construção e você vai ter o entendimento, né, do seu trabalho, que você fez um esforço muito grande para que ele fosse bem sucedido.